Eu assisti a entrevista hoje, antes do Bom Dia 247, uma entrevista curta, 20 e poucos minutos, mas me pareceu quase que uma agressão, né? Quer dizer, você, por exemplo, uma pessoa que está saindo de uma situação gravíssima, hospitalar, concede uma entrevista exclusiva, ou seja, ninguém, obviamente, quer dizer que isso não era uma barganha, a Globo não é obrigada, mas objetivamente o que a Globo fez foi dar a última palavra sobre a Lava Jato, né? Foi como se a Globo dissesse o seguinte: não, olha, o Lula é o que a direita fala, o Lula não é um inocente, o Lula é um descondenado, né? Só faltou usar essa palavra, o Lula seria descondenado. Eu achei assim realmente muito deselegante. E é um aprendizado, né? Porque a Globo não adianta, não, a Sônia Bride é legal, essa pessoa é legal, outra pessoa é legal. A Globo é sempre Globo, né? Então sempre vai ser assim uma coisa. E eu vi algumas pessoas dizendo, não, até uma pessoa que, assim, eu prezo, quem tá criticando a entrevista ao Fantástico é dor de corno. A gente nem pediu pro Lula dar uma entrevista pra gente saindo do hospital. Não era o caso, mas eu acho que se ele fosse fazer um comunicado, eu defendia que ele gravasse um vídeo com o Stuckert e botasse nas redes, ponto. Todo mundo usaria, quer dizer, ele passaria a mesma mensagem, a Globo exibiria, todo mundo ia exibir, todos os sites iam dar a notícia, e teria um efeito melhor. Eu acho que assim, é muito negativo quando você vê uma emissora editando, né, uma entrevista presidencial, e ainda mais nessas circunstâncias. Não sei o que vocês acham. Mas isso não é uma coisa nova, né? A Globo repete essa mesma estratégia. Em 89, ela editou o debate do Collor com Lula, né, dando a vitória ao Fernando Collor e ajudando o Collor a ser eleito presidente em 1989. Né? Ela fez um estardalhaço tentando sangrar o presidente Lula com a história do mensalão. Né? E você acompanhou, você estava lá em Brasília, você viu de perto o papel da Globo na escandalização daquela questão do mensalão e as pessoas que estavam envolvidas ali. Né? A falta de seriedade, a falta de compostura na cobertura jornalística da Globo e também da própria revista Veja, Estadão e Folha. Eu acho que no caso da Lava Jato, a situação ainda é mais grave, porque eles dão um apoio total e irrestrito a um processo que tinha como meta prender o Lula, condenar o Lula, tendo ou não crime. Ele foi preso sem crime. Ele não era dono do prédio, do apartamento. Né? Ou seja, criaram uma narrativa. Como não tinha onde pegar, eles criaram um crime para prender o Lula. E a Rede Globo teve um papel importantíssimo em todo esse processo. Todas as delações eram divulgadas pela Globo nas escaladas do Jornal Nacional, tendo o William Bonner atrás dele no cenário, tubos de esgoto com dólares caindo do petrolão. Né? Ou seja, foi uma coisa arrasadora o que eles fizeram, arrasadora. Depois que o Lula indo preso, eles colocaram helicópteros mostrando o presidente sendo preso. Né? E aí, não contentes, proibiram a utilização das imagens do Lula na cobertura do telejornalismo. Qualquer jornalista lá de dentro, para usar uma imagem do presidente Lula, tinha que pedir autorização para a diretoria de jornalismo. Né? Eles queriam sumir, eles queriam apagar o presidente Lula da história do Brasil. Era isso que eles queriam. Abriram o caminho para o Temer, né? Abriram o caminho para o Bolsonaro e o próprio Sérgio Moro, né, chegarem ao poder, e quebraram a cara, porque o Bolsonaro é um tipo que não se adapta às necessidades dessa elite perfumada. Né? O que eles fizeram ontem com o presidente Lula é uma coisa que deveria ser utilizada nos cursos de jornalismo, para mostrar, né, o que é uma empresa de comunicação não dá o direito de resposta para o entrevistado. Por quê? Porque a entrevista foi gravada. O Lula foi embora, deu a entrevista gravada, eles pegaram a fala do Lula dizendo que ele não teve, né, todas as prerrogativas de uma pessoa que estava sendo acusada, né, ele não teve o seu direito de se defender, inclusive a questão da sua inocência, né, tá colocada em primeiro lugar, né, e eles pegam e editam, e ela fala, mas é isso mesmo? O senhor acha que o senhor não teve esse direito? Né? Ele fala, sim, acho. Gente, o presidente Lula não é ingênuo, né? Ele deu entrevista já imaginando, gravada, já imaginando que esse tipo de coisa poderia acontecer. Eu acho que foi um cálculo que ele fez e ele considerou que esse cálculo valia a pena.
tem um dado que o Mário Vitor trouxe mais cedo, né, Mário Vitor, nos bastidores, falando sobre as menções positivas e negativas do presidente Lula durante a entrevista. E 72% dessas menções, o Mário pode até corrigir esse dado, foram positivas. Então, a gente, gostando ou não, faz parte do hábito, né, da família brasileira ainda assistir o Fantástico no domingo à noite. A gente, gostando ou não, e a gente não gosta, né? A gente tem mágoas aqui com a TV Globo. Eu sou nordestina, eu tenho certeza que eu tenho uma mágoa um pouco maior do que a de vocês, né? Porque a relação da Globo com o Nordeste ela é muito problemática. Mas foi um cálculo que o presidente Lula fez. Eu acho que tem um certo exagero, assim, em tratar como se fosse o fim do mundo também. É importante o governo se comunicar, especialmente o presidente Lula, ele, um grande comunicador, o maior comunicador que nós temos, e ele se comunicar com todos os veículos, inclusive essa mídia hegemônica. Não vejo problema, não de maneira exclusiva. Mas o problema principal que eu vejo é que não é nem um antijornalismo da Globo aqui, foi um problema de desonestidade. Porque é, na verdade, a instrumentalização de um material que foi obtido numa entrevista. Eu suponho que deve ter sido feito um convite para uma proposta de uma entrevista, que depois ela é editada e é manipulada para que prevalecesse não a opinião do entrevistado, mas a visão editorial do veículo. Isso é gravíssimo, porque é exatamente o que diz o Florestan Fernandes, manipula, dá a palavra final e não oportuniza quem foi entrevistado a um direito de réplica, pelo menos. Então, isso para mim é um problema que transcende, né, ao jornalismo. É um problema de desonestidade. Aqui é um problema grave de desonestidade. Eu fiquei chocado na hora, quando eu não entendi, na verdade. Quando faz o corte e depois da fala do Lula, a emissora, ela apresenta a sua versão, eu pensei que tivesse acabado a entrevista, não, aí voltou a entrevista de novo, o complemento da entrevista. Então é muito grave isto, não é? E é mais do que um antijornalismo. É um problema mesmo de conduta ética e de desonestidade, né, editorial da empresa. Lula deveria saber disso, né? A Globo só abriria um espaço para o presidente Lula se manifestar se ele fosse submetido a uma espécie de corredor polonês, depois de fazer suas declarações positivas em relação ao seu governo e à sua história. A Globo revelou mais uma vez a sua natureza e talvez agora o presidente Lula devesse compensar isso com uma entrevista coletiva, chamando todos os veículos, uma entrevista republicana, talvez até respondendo nessa entrevista ao que ele considera que seja a Rede Globo, coisa que ele já fez inúmeras vezes no seu relacionamento com a mídia. E ela desinformou, ela divulgou fake news, dizendo que o presidente Lula foi julgado segundo a legislação. Foi julgado por um juiz imparcial, juiz corrupto, um juiz totalmente politizado e que utilizou a justiça, traiu a justiça para transformá-la em arma de perseguição política. E a Rede Globo sai apoiando esse tipo de comportamento. É um escândalo que ela fez ontem. É um escândalo jornalístico, político, nacional. A Rede Globo deveria ser punida pelo que fez ontem. Deveria haver um processo contra a TV Globo e ela deveria ser obrigada a dar direito de resposta, a se retratar daquilo que fez ontem. Esse é o objetivo. Agora, eu não estou julgando o comportamento do presidente Lula agora, né? Estou só julgando a TV Globo. Exatamente. Olha só, enquanto vocês estavam falando, eu resolvi passar essas imagens aqui do presidente Lula com o chapéu do Alex Sonic, né? Porque o pessoal disse que o Alex emprestou e ninguém tira mais isso da minha cabeça, viu? Agora virou uma verdade pra mim. Gente, tá recuperado demais, né? Tá muito on, olha só. E de brinde ainda temos uma foto aqui do Dr. Roberto Calil sorrindo, que não parece ser uma coisa muito comum de acontecer. Aliviado. Né? Aliviado, né? Feliz. Olha, tem Mas sabe só assim, para um brevíssimo parênteses em relação. É que talvez a gente esteja vivendo uma certa ilusão de imaginar que depois que a mídia relativamente se civilizou depois do período do Bolsonaro, ela abandonou seu jornalismo de guerra. Eu entendo que não. Continuam na prática desse jornalismo de guerra. E vai ser assim até o último dos dias da existência desses meios de comunicação, né, e com a sua posição, né, ultra-racionária do sistema, ultraliberal, racista e por aí mesmo, e antipovo. E o Lula, sendo expressão disso, evidentemente que é um alvo, vai continuar sendo um alvo central.